Olá, graça eterna, paz eterna. Pastor da Fé Elias Santos, com mais uma ministração do Evangelho da Graça Eterna, mais uma ministração do Cristo ressuscitado para a sua igreja, para a igreja predestinada, escolhida, comprada lá na cruz por bom preço. Nosso tema é revelação forte, revelação da graça de Deus, revelação forte. Amém? Vamos estar sendo ministrado mais uma ministração. Vamos orar? Falar com Deus para quê? Porque Evangelho da Graça Eterna é revelação, não é conhecimento humano, não é sabedoria humana, é revelação. Amém? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Usa minhas pregas vocais, minha mente, meu coração. Usa-me como um transmissor, usa-me como canal de bênção, usa-me como tua voz, tua boca para esta geração, para a tua igreja predestinada, escolhida e comprada lá na cruz. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Amados, eu quero estar lendo no início da ministração, carta do apóstolo Paulo, a 14ª carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, que havia se convertido, que havia deixado o judaísmo. Capítulo 9, versículo de número 24, diz assim. 24 diz assim, olha. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. A gente, voltando um pouco aqui, eu li o 24, o verso 24, ler aqui, voltando um pouco mais, o 10 diz, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abolições e justificações da carne, imposta até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens, né? Isto é, não desta criação, nem por sangue de bode, nem de bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Amados, deixa eu dar uma pausa aqui para explicar um pouco. Todo sacrifício, toda oferenda a Deus no tempo da lei, que a lei foi transitória, passageira. A lei era a lei mosaica. A lei mostrava o erro. Mas não tinha eficácia, porque ela é transitória. A lei é carne e sangue, né? Lei é carne e sangue. Tudo que o homem aparece, tudo que o homem brilha é carne e sangue, é lei. Tudo que o homem domina, como a religião. A religião tem o quê? A religião tem carne e sangue. A religião tem o domínio do homem. O homem manda, o homem criou, o homem formou, o homem quem dita a norma, o homem quem dita as regras, o homem quem dita as doutrinas.
Então é carne e sangue, é religião. É religião. Então tudo antes, tudo na lei era o quê? Era transitório, passageiro, por isso que tinha que se levar um animal sem defeito para ser imolado, sacrificado ali. Você vê Abraão, né? Abraão, Deus pede Isaac como para nos dar exemplo. Deus não queria, Deus nunca foi a favor de sacrifício humano, nunca. Nosso Deus é santo, é poderoso, ele não queria. Nunca na história se ouviu falar que Deus aceitou um sacrifício humano. Deus pediu ali a Isaac, pediu ali a Abraão para lhe dar o título de pai da fé, para mostrar para ele que foi o próprio Deus que lhe deu aquela fé para ele se comportar daquele jeito, né? Então Deus pede Isaac, seu único filho, e ele obedece, leva, e lá Deus mostra o holocausto, tudo pronto, o holocausto, tudo, e Deus mostra o sacrifício, como era notório, era de praxe, um animal sem defeito. Então Deus mostra, Deus nunca ia consentir na morte de Isaac, né? Aquilo ali foi para exemplo, tudo que Deus fez e faz é para nossa edificação. Então, tudo que a lei apresentava era transitório, passageiro. No 13 diz assim: porque se o sangue de touros e bode e a cinza de um novilho espazida sobre os imundos os santifica quanto às purificação da carne. Está vendo, irmãos? Era o sangue aspergido de touro, de bode, e as cinzas ali, né? Era queimado aquele incenso, as cinzas, o novilho, aspergido ali, purificava, santificava, mas era passageiro, era transitório, sempre tinha que estar sempre renovando esse ritual, renovando. Aí o 14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, se a lei tinha um poder transitório, Moisés, quando desce da presença de Deus, ninguém podia fitar os olhos em Moisés. Se a lei no seu tempo teve sua glória, mas era transitória, passageira. Imagine hoje, imagine depois que o próprio Deus vem à terra, porque ele já havia escolhido sua igreja predestinada, ele vem à terra, morre na cruz, se entrega e paga. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o cordeiro que foi imolado ali para limpar, para purificar, para justificar, para salvar uma vez, salvo para sempre, para justificar. A morte de Jesus fez tudo isso. Olha aí, 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que é pelo Espírito eterno, ele se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servir ao Deus vivo. Amém, amados? Então, o próprio Deus, ele se oferece, ele vem à terra, e ele se entrega à morte, ele vence a morte, ele cria a morte, ele mesmo vence ela. Ele vence no sentido de a morte não tem mais poder não tem poder para tirar, para levar eternamente, afastar dele. A morte não tem mais poder. O poder que a morte tem, limitado, é só com essa carne, porque foi dado o direito, ao homem foi dado o direito de morrer só uma vez, depois segue o juízo, né? Então esse corpo, ele é mortal. Esse corpo, ele veio do pó, o pó vai voltar. Mas a nossa alma, o nosso espírito pertence a Deus. Então, amados, dando esse salto agora para o versículo 24, para o nosso tema, né? A revelação forte que eu quero falar é a respeito que toda essa idolatria sobre lugares, catedrais, cenáculo, toda essa idolatria é religião.
todos esses cenáculos, essas catedrais aí, foram feitas por homens. Deus não habita nesses lugares. O templo que Deus habita, o santuário que Deus habita, é o homem, a mulher que ele criou. Os seus filhos, Deus habita nos seus filhos, porque foi criado por ele. Deus criou, Deus escolheu antes da fundação do mundo, né? Ele dá um corpo, ele cria um corpo, dá um corpo. Então, ele habita dentro de nós. Ele habita com a sua igreja. Ele não habita nas catedrais, nos cenáculos, não. E principalmente nesses lugares que está cheio de imagens, cheio de demônios. Idolatria, pecado e feitiçaria. Esses lugares que está cheio de... é casa de demônios. Esses lugares que está cheio de imagem, é casa de demônio. Casa de demônio. Quem habita lá é demônios. Porque por trás desses ídolos, por trás dessas imagens, estão os demônios. Então, Deus não habita nele. Deus não habita nesses lugares. Olha aí, versículo 24 de Hebreus 9. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos de homem, né? Figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, amados, Deus não habita em templo feito por mão de homem. Aquilo era uma simbologia. Por isso eles botam a arca, aquela arca. Aquilo ali tudo era, no tempo da lei, era uma simbologia. E eles trazem hoje. Tudo aquilo era paliativo. Tudo eles fazem hoje. Eles fazem tudo isso hoje porque eles renegam o que aconteceu na cruz, irmão. Antes da cruz, uma coisa. Depois da cruz, antes da cruz, tudo era simbologia, era símbolo, era paliativo, era transitório. Depois da cruz é eterno. Porque o sacrifício de Jesus, uma vez feita, foi eterno. Olha aí. Não entrou num santuário feito por mãos humanas. Mera representação, presta atenção, mera representação do santuário verdadeiro no céu. Ele entrou no próprio céu, a fim de agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Amém, irmão? A morada de Deus, a morada é nos seus filhos. Atos 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. Atos 17, 24, olha o que é que diz. Atos 17, 24. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. O Deus, o eterno, soberano, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, que fez os céus e a terra, ele não habita em templo feito por mão de homens. Esses cenáculos, essas catedrais aí, Deus não habita lá. Principalmente, como eu já falei, é onde há imagem, né? Quem habita é demônio, quem mora lá é demônio, é casa de demônios, né? Ele é Deus, que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Jamais o homem ia fazer uma moradia para Deus. A moradia de Deus é aquele mesmo fez. Atos capítulo 7, lemos Atos 17, voltando para Atos capítulo 7, Atos dos Apóstolos, feito dos Apóstolos, Atos 7, 48, olha aí. Mas o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homens, como diz o profeta. Olha aí, amados, olha aí. O Altíssimo, soberano, maravilhoso, o Deus forte, Pai de eternidade, porém não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. Então Deus não habita nesse cenáculo, nessas catedrais. Aqui é morada de Deus, passe debaixo passe debaixo desse manto, faça isso, faça aquilo, isso é tudo heresia. Deus não habita ali. Deus habita
na sua igreja. Quem é a sua igreja? Seu povo escolhido, que ele escolheu, predestinou. Mas ele não habita nesses lugares. Esses lugares é para a honra e glória de homens. É o cenáculo que eu fiz, é o templo, né? Foi construída por homem, foi construída por arquiteto, mas Deus não habita ali porque Deus não fez. Deus não fez aquilo ali. Quem foi que Deus fez? Deus fez a mim, Deus fez você. Amém? Os filhos que ele predestinou antes da fundação do mundo e comprou lá na cruz. Revelação forte, né, irmãos? Revelação forte da graça de Deus. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. Te agradecemos por essas revelações que vêm diretamente do teu trono, para iluminar a tua igreja, para iluminar o teu povo, para iluminar a tua igreja predestinada, os teus filhos escolhidos, porque nós não vivemos debaixo de heresia, nós não vivemos debaixo de domínios de homens, nós vivemos debaixo das tuas mãos poderosas, nós somos teus, nós somos templo e morada do teu Espírito, por isso que cremos, acreditamos, confiamos e vivemos de acordo com a tua palavra nos ensina. Pai querido, Pai santo, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Amém, amém e amém. Amém, igreja predestinada, igreja santa, igreja comprada lá na cruz por bom preço. Que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nosso Cristo ressuscitado, seja abundante na tua vida, na tua casa, desde agora e para todo sempre. Nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna.